Saúdo os irmãos com a graça e a paz, amém, irmão? Que Deus possa nos abençoar e possamos estar com o coração alegre para a gente compreender, entender a palavra do Senhor, que o Senhor possa estar aplicando a sua palavra sobre as nossas vidas. Convidar os irmãos para abrir essas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A gente vai ler só apenas um versículo, versículo 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Amém, irmão? Vamos ler. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverantes. Irmãos, o Senhor, na sua palavra, Ele vem nos consolar. Com a sua palavra, em meio a desafios da vida, somos consolados por Cristo. A caminhada cristã, irmão, ela nunca foi uma caminhada fácil, sempre tem os seus desafios. O cristão, ele passa por problemas, irmão, difíceis na vida. Mas o cristão, ele tem que viver, irmão, buscando diariamente a presença de Deus. Diariamente buscando a presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida. E o cristão, ele é chamado, convocado para isso, para viver alegremente na palavra de Deus, em meio a desafios, em meio aos problemas da vida. Irmão, o cristão, ele é desafiado todos os dias. Às vezes, na nossa vida, nós estamos desanimados como servo de Deus. Às vezes somos atacados pela tristeza, pelos problemas, pelas circunstâncias da vida. Às vezes choramos, às vezes sofremos, às vezes nosso coração está triste, está desanimado. E o que fazer neste momento? Como crente, como servo de Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo buscar para me alegrar? O que eu devo preencher esse vazio dentro do meu coração? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele que nos garante uma vida em meio aos problemas, mas cheio de alegria e confiança nele. Tribulações na vida, ela passa. Tudo passa, irmão. Tudo passa na vida. Não há só momentos de tristeza na nossa vida. Há também momentos de alegria. Mas quando, irmão, esse momento de tristeza chegar, nós temos que saber como lidar, como passar por estes momentos e não se desesperar. Que muitas pessoas, irmão, elas ficam desesperadas quando vê um problema, um desafio na sua vida. E agora, o que eu vou fazer? Para onde fugir? E às vezes, irmão, muitas pessoas, em meio a desesperos, tomam decisões precipitadas que não convêm com a palavra de Deus. E o cristão, ele é chamado, ele é convocado para isso, para se deleitar nas promessas de Deus e se regozijar, se alegrar do que Deus já fez por você, que ainda vai fazer. A palavra de Deus é cheia de promessas. O que nós temos, irmão, que se alegrar e regozijar nisso. Somos chamados para ter uma esperança, irmão. Esperança em Cristo, no Filho de Deus. Não importa qual é o seu problema, qual o tamanho da dificuldade, mas o que importa, irmão, é que servimos um Deus que é poderoso, que é maior do que os nossos problemas, que é maior do que as nossas dificuldades. Então temos que buscar essa ligação com Deus, temos que falar com Deus, temos que entregar toda a nossa vida diária ao Senhor. Porque, irmãos, somos pessoas que ficam tristes, que ficamos desanimados. E esse capítulo 12, irmão, de Romanos, ele nos enche de alegria. Ele nos traz o que, irmão? Comportamento, como nós devemos se comportar como crentes. Ele fala que não se conformar com este mundo. Nós não podemos se conformar com este mundo, com estes séculos.
Porque, irmão, não fazemos parte mais deste mundo, mas fazemos parte agora de um povo eleito, de um povo que teme a Deus. E que temos que se apresentar como sacrifício vivo e santo diante de Deus. Então, esses são alguns comportamentos que o cristão deve ter na caminhada. Então, irmão, nós temos que viver pensando nisso, como cristão, como servo de Deus, como eu estou me comportando diante, em meio à dificuldade e algum problema. Aonde você tem se alegrado? Aonde você tem buscado a sua alegria? Aonde está o seu coração, irmão? Aonde está o seu coração? Irmãos, e a gente vai aprender aqui, pegar desse versículo 3 pontos principais para a gente analisar. Vamos estar com o tema, o dever do cristão. Qual é o dever do cristão, irmão? É se alegrar em Cristo, na esperança. Quem é essa esperança? Que temos que buscar e regozijar-se nela. Irmão, essa esperança é Cristo. Irmão, somos incentivados a ter esperança na nossa vida. E se alegrarmos nela e colocar o nosso coração e repousar em uma esperança que nunca falha. E essa esperança, irmãos, são as promessas de Deus sobre a vida da sua igreja. As promessas de Deus sobre a vida do cristão. Jesus, ele nos encoraja a cada dia, irmão, a viver alegre na esperança da sua volta. Do que ele fez por nós ali na cruz e que ele vai voltar. E que ele fez uma promessa, irmão. Então, nessas promessas nós temos que se alegrar, que temos que se regozijar, colocar o nosso coração na palavra de Deus. Porque o Senhor, irmão, Ele nos enche de alegria e Ele nos chama para termos esperança nele. Tem esperança em Cristo, irmão. Tem esperança, se alegre na esperança que o Senhor pode mudar a sua vida, pode mudar o seu rumo. Eu tenho um problema, você tem problema, mas Deus é maior do que o problema, tem esperança, irmão, e se alegre que o Senhor pode mudar isso na sua vida, que o Senhor pode restaurar aquilo tanto que você sonha, tanto que você quer. Mas, irmão, temos que confiar em Cristo, temos que se deleitar em Cristo, buscar a presença do Senhor diariamente em nossa vida. Não ande perturbado, mas, irmão, se alegra na esperança, se alegra na esperança de que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu ali na cruz para lhe dar vida. E hoje você tem vida em abundância. Isso, irmão, tem que encher o nosso coração de alegria. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Que na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso, irmão, tem que ser o quê? A nossa alegria. Temos que ter esperança de que o Senhor vai voltar. Ele fala, e quando eu voltar, eu levarei para mim mesmo. Então, irmãos, esse é nosso dever como cristão, se alegrar nessa esperança de que o Senhor vai voltar. Temos que se repousar todos os dias sobre isso, sobre, irmão, a volta de Cristo, sobre a palavra de Deus. Então, irmão, há motivo diário para nós se alegrarmos, para nós vivermos alegres. Cristo é a nossa esperança. Cristo está intercedendo por nós diante do Pai. Então, irmão, temos que se deleitar nisso e dizer, Senhor, me ajuda a me alegrar em meio à dificuldade, à tristeza da vida, mas que eu venha me regozijar em Ti, que eu venha me deleitar em Ti. Isso é um grande motivo para ver Ele como a nossa esperança, o Senhor. Quando olhamos para a Sua palavra, olhamos para as promessas de Deus e vemos, irmão, ali tanta esperança, tantas coisas maravilhosas prometidas para o servo de Deus. Então isso, irmão, é motivo de alegria. Isso é motivo, irmão, de um cristão viver sempre alegre, contente, na esperança de que o seu Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco e que Ele nunca vai nos abandonar. Então, irmão, qual o dever do cristão? É se alegrar em Cristo, é se alegrar nessa esperança que nunca falha, uma esperança, irmão, que está sempre viva, sempre viva. A nossa alegria, ela deve estar em Cristo, na Sua palavra.
Irmãos, que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Então, irmãos, se alegra em Cristo, coloca os seus problemas diante de Cristo, mas tenha alegria e esperança de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, vai lhe consolar, vai tirar aquilo que você tanto deseja, que tanto lhe atormenta. Lembre que o Senhor pode mudar a sua história. Então se alegre na esperança. Esse é o dever do cristão, um dos deveres do cristão. E outra coisa, irmão, que a gente pode ver aqui nesse texto, o dever do cristão é ter paciência na tribulação. Ter paciência nos momentos de dificuldades. Irmãos, na vida passamos por um momento muito difícil nessa vida. Nesse momento, geralmente, ficamos apreensivos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, para onde correr. Mas o texto vem, irmão, nos chamar para quê? Para ter paciência. Tenha paciência diante das tribulações, diante dos problemas. Tenha calma. Tenha calma. O problema é grande? Mas o seu Deus é maior. Tenha paciência. Como diz o versículo, respira fundo. Espere Deus agir. Entregue diante de Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua tribulação que tanto lhe oprime? Coloque ela diante de Deus e tenha paciência. Tenha paciência que o Senhor, Ele é poderoso, que Ele é capaz de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Então, irmão, às vezes nós não sabemos lidar com os problemas. Às vezes nós, como servo de Deus, conhecendo a sua palavra, mesmo assim ficamos desesperados. Correndo para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Mas, irmão, nós como servo de Deus, como conhecedor da tua palavra, temos que ter paciência, porque sabemos que Deus age, que Deus Ele traz transformação em nossa vida. Qual é o seu problema que você tem passado? Qual é a sua petição diante de Deus? O que tem lhe afligido? O que tem tirado a sua alegria? O que tem tirado o seu sono? Coloca diante de Deus e tenha paciência. Tenha paciência que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Meu Senhor nos chama para termos calma no momento de aflição. Tenha calma no momento de aflição. Acalma a tua alma. Lembre do Senhor Jesus Cristo. Lembre do Deus que servimos e descansa. Descansa em Cristo. Descansa no Senhor. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar, irmão. E o Senhor vai trabalhar a seu favor. Mas coloque diante de Deus aquilo que tanto tem ali atormentado. Irmãos, somos convocados e chamados para sermos pessoas que tenham paciência, que tenham confiança em Deus. Então, irmão, qual é o seu problema? Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Romanos 5:3 fala isso. Irmãos, muitas vezes os problemas vêm na nossa vida, não para nós desistir e andar desesperados, mas para nós aprendermos e amadurecermos com os problemas, com as dificuldades. Se nós não passarmos por problemas e dificuldades, nunca vamos amadurecer. Sempre vamos ser pessoas agitadas, sem saber lidar com o problema, com a situação. Como que vamos dar um conselho para alguém que está passando por um problema se nós nunca passemos? Como é que nós vamos aconselhar? Como é que nós vamos encorajar o nosso irmão? Então, irmãos, os problemas vêm para nós podermos encorajar os outros irmãos, falar, eu passei por isso. O Senhor me ajudou, o Senhor agiu ao meu favor, e também o Senhor vai agir ao seu favor. Creia na promessa de Deus e tenha paciência, entrega diante de Deus os problemas, espere, deixe Cristo agir na sua vida. Então, irmão, tenha paciência. Nosso dever como cristão é ter paciência e confiar em Cristo Jesus. Perseverar é colocar tudo diante de Cristo e confiar que Ele pode mudar o seu futuro. Somente Cristo Ele pode te dar paciência em meio à tribulação, em meio aos problemas. Você viu aquelas pessoas, irmão, que parece que não tem dia ruim para eles?
o mundo está se acabando e ele nem está de boa, nem se preocupa. Tem pessoas que é assim, mas tem outros que não, qualquer coisinha é uma coisona e se desespera. Mas, irmão, nós somos convocados para isso, para ter paciência. Destaca Deus como Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos também consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então é isso. Então, as tribulações vêm para que nós podemos, irmão, consolar as pessoas. Então a gente tem que ter paciência e não, às vezes, reclamar, às vezes até espraguejar. Por que isso está passando na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente questiona Deus. Senhor, por que eu? Porque você foi escolhido para passar por isso. Porque você é uma pessoa que vai vencer e vai mostrar para outro irmão. Você vai aconselhar. Você vai ser o quê? Uma pessoa para abençoar o teu próximo. Dando palavra de conforto, palavras, irmão, de encorajamentos. Palavras que alegram o coração daquela pessoa que está triste. Então pegue na mão do seu irmão e fala, vai passar, tenha paciência que tudo vai passar. E não entre em desespero, irmãos, não entre em desespero. A tribulação é uma parte inevitável da vida, é inevitável. Quem nunca passou, vai passar. Quem já passou, já sabe mais ou menos como é que é as coisas. Então, irmão, é inevitável, mas Deus oferece esperança e consolação. Ele nos fortalece em meio aos problemas e às dificuldades. Olhe para os servos de Deus. Quantas tribulações passaram, mas cada vez que passaram por tribulações, por problemas, mais se fortalecia. Então, irmão, às vezes, o problema vem, a dificuldade vem para nós descer do salto. Para mostrar realmente quem somos. Às vezes só lembramos de Deus quando vem um problema. Às vezes só falamos com Deus quando estamos com um problema sério. Pode observar, irmão, que a maioria das vezes é isso mesmo. Quando estamos com um problema, com uma dificuldade maior, olhando para um lado e para o outro, agora o Senhor é contigo. E que tomamos decisão de quê? De se aproximar mais de Deus. Então muitas vezes o problema vem para isso, para nos aproximarmos de Deus. Então, irmão, o dever do cristão é ter paciência. Paciência que Cristo pode mudar a sua história, que Cristo pode mudar o seu rumo. E que esse problema que você está passando, vai passar. Vai passar, irmão. Confie em Deus. Coloque isso diante de Deus. Coloque diante de Deus. Não tenha vergonha de falar com Deus. Não tenha vergonha, mas coloque diante do Senhor. Tire momento para falar com Deus. Irmãos, vivemos em um mundo atribulado. Vivemos em um mundo que as pessoas correm para um lado e para o outro buscando soluções para os problemas, para as dificuldades. Mas cada dia elas aumentam mais os problemas. Mas o cristão, mas o servo de Deus, ele é convocado para olhar para Cristo, para ter paciência na tribulação, ter paciência nos problemas e deixar que Deus resolva. Coloca diante de Deus. Coloca o seu coração diante de Deus. Esse é o dever do cristão. Colocar o seu coração diante de Deus e se repousar nele. Repose no Senhor. Repose nele. Tenha confiança nele, irmão. E outra coisa, irmão, que a gente pode aprender aqui nesse versículo. O dever do cristão é orar. É orar. O que ele fala aqui, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. A oração ela tem que fazer parte da nossa vida como crentes, como servo de Deus, irmão. Não tem como servir ao Senhor e não tiver uma vida de oração. Não podemos, irmão, desassociar a oração da nossa vida como crentes, como filhos de Deus. A oração, irmão, tem que ser uma parte fundamental em nossa vida. Orar, perseverar na oração, buscar o Senhor, buscar intimidade com Deus, colocar o melhor momento da sua vida para Deus, irmãos. Vocês já analisaram como é que é a vida? Quando nós queremos falar com Deus, nós procuramos a pior hora.
A melhor hora não queremos colocar para Deus. Intertemos com outras coisas do dia a dia, mas não colocamos no dia de Deus. Por que eu falo a pior hora? A hora que você está com sono, abrindo a boca para falar com Deus. Senhor, obrigado pelo dia. Já está lá roncando. Irmãos, tira tempo para falar com Deus. Nós temos que aprender. Nós temos uma arma em nossa mão, que é a oração. E muitas vezes nós sabemos usar, não oramos. Não colocamos diante de Deus os nossos problemas, nossas dificuldades. Irmão, vamos orar. Vamos tirar tempos para orar. Na realidade, nós oramos pouco. Nós colocamos pouco o nosso tempo na oração. Perseveramos pouco na oração. Às vezes queremos uma coisa diante de Deus, oramos pouco. Deus não vai me dar, já desiste logo. Mas o texto deixa bem claro, perseverai na oração, porque isso é um dever do cristão, irmão. É perseverar e confiar que o Deus eterno, que o Deus todo-poderoso, Ele vai ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor e vai lhe atender. Como filho dele, como servo dele, em Cristo Jesus, irmão, Ele se inclina para ouvir o seu pedido. O próprio Senhor Jesus que falou, bate na porta. Então, se você bate, ela vai abrir. Irmão, esse é o nosso dever como cristão. Viver uma vida de oração. É na oração que vencemos gigantes, irmão. É na oração que falamos diretamente com o Senhor, com o nosso Deus. É na oração que travamos batalhas e saímos como vencedores em Cristo Jesus. Então, é na oração que saímos como vencedores. Não porque, irmãos, somos bons, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Porque para Deus fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como resistimos, irmãos? É orando, é praticando a palavra de Deus em nossa vida. Então, tenha perseverança na oração, perseverai. Não perseverai, irmão. Quer algo diante de Deus? Peça ao Senhor, busca ao Senhor e clama ao Senhor por socorro, por misericórdia. Irmãos, o Senhor Ele vai lhe ouvir. O Senhor tem prazer de ouvir seus servos, de ouvir seus filhos clamar por Ele, pedir socorro a Ele. Então, irmão, não se envergonhe do Senhor, não se envergonhe de colocar diante de Deus os seus problemas, os seus anseios, suas dificuldades. Mas lembre, irmãos, que nosso dever como cristão é perseverar na caminhada, orando. Sem oração, não temos nem como dizer que somos servos de Deus. Porque a palavra de Deus é reflexo, irmão, de tudo. Fala sobre oração. A oração ela tem que fazer parte da nossa vida. A palavra nos fala que temos que perseverar na oração, porque na oração que recebemos as bênçãos do Senhor. Irmãos, quantos de nós aqui já tivemos momentos com Deus? Momentos de oração. Você lembra daqueles momentos que você tinha com Deus? Que você falava com Deus, o seu coração logo se desmanchava, você chorava diante de Deus, contava seus problemas para Deus, agradecia o Senhor pela vida, você lhe ajoelhava triste e se levantava agora fortalecido e alegre em Cristo Jesus. Você lembra desse momento? Você lembra que eles passaram? Momentos bons? Irmão, se eles passaram, volte de novo àquela vida de oração que você tinha. E se Ele continua ainda, irmão, perseverai neste momento tão delicioso, irmão, tão maravilhoso, de estar de joelho falando com Deus. Irmãos, é nessas horas que nós vencemos as batalhas, é na oração, é na perseverança. Coloca aquilo diante de Deus, aquilo que o homem não pode lhe dar, aquilo que você acha impossível para você, para Deus é possível. Irmãos, não se envergonhe de pedir ao Senhor nada, mas peça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado em sua vida, que Ele seja honrado na sua vida, no seu pedido de oração. E nós, irmãos, somos convocados e chamados para ser um cristão que persevera na oração, porque esse é o nosso dever, como servos de Deus. Filipenses 4,6 fala: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas e ações de graça. Então, irmãos, está aí.
a dica para que nós possamos pegar. Coloque diante de Deus. Coloca o que você quer, irmão. Coloca a sua vida diante de Deus, aquilo que você tanto quer, que você tanto deseja almejar. Mas não almeje, irmão, nada que não desagrada a Deus. Mas tudo que vem significado, seu nome de Deus. Para Deus falar assim, ó, que comais, que bebais, tudo façai para o quê? Para a glória de Deus. Então nós como cristãos, irmão, como servos do Senhor, somos convocados para perseverar na oração, para nós se regozijar na esperança, se alegrar em Cristo. E no momento de tribulação, irmão, confiar em Cristo, se deleitar nele, colocar nele diante nosso coração e confiar e se deleitar nele. E perseverar na oração. Esse é o nosso dever como crentes, como servos de Deus. Temos, irmão, uma grande arma em nosso favor. E muitas vezes não sabemos usar. A oração é um canal que liga o homem até o céu. Na oração, irmão, que falamos com Todo-Poderoso. É na oração que nós rasgamos o nosso coração. Que se desmanchamos em lágrimas. E contamos para Deus os nossos desejos, nossos planos, nossos sonhos. Pedimos, Senhor, proteção. O Senhor vai nos proteger todos os dias. O Senhor todo dia cuida de nós. Irmãos, o Senhor tem prazer de ouvir o seu clamor, de ouvir a sua oração. Então, irmão, se deleita nesse Deus. Repousa-se nesse Deus. E veja a diferença na sua vida. Mesmo se os problemas chegarem, você vai passar pelos problemas com o coração alegre, com o coração firmado em Deus. Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque o espírito com certeza está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, irmão, temos tantos motivos para nós perseverarmos na oração. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então temos que orar. Como não vamos ser fortalecidos? Orando, buscando intimidade com Deus, buscando aprender a cada dia a palavra de Deus. Então, irmãos, se alegra. Somos chamados para perseverar em oração, porque somos fracos, mas aquele que ouve a nossa oração, ele é poderoso. Nada para ele é impossível. Irmãos, a gente pede oração, Senhor, me proteja do mal. Quantos livramentos o Senhor nos dá durante o dia? Durante o dia, irmãos, sem nós nem vermos. Muito nós vemos. Nossa, foi por pouco. Ali é Deus agindo. Foi ontem estava trocando ali uma porta ali em casa, né? Aí eu colocando o cilindro, estava ruim para entrar, né? Eu peguei a faca, não pegar a faca aqui, eu vou furar mais o buraco. Era só um pouquinho. Rapaz, eu tava com a faca ali, assim, ó, furando de boa ali, ó, assim. Rapaz, quando eu penso que não, diz que a faca voou dali, ó, com minha mão fez assim, ó. Ficou só o cabo bem aqui, ó, daqui pra cá. E eu, se tivesse vindo pra barriga mesmo aqui, ó, não tinha como. Não tinha nem como eu tirar a mão, porque ela veio com tudo. Quando eu me deparei, a faca estava aqui, passada já. Então, irmão, isso é o quê? É livramento de Deus. Isso é bênção de Deus. Então, quantas vezes a gente pede oração a Deus e Deus nos ouve? Deus nos livra. Irmãos, nós como cristãos, como servos do Senhor, temos que se repousar, temos que se alegrar e ver que tamanha arma poderosa a gente tem. A oração, porque nós falamos diretamente com o Pai, falamos diretamente com Deus que nos ama, que o Deus que nos deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos dar vida em abundância. E esse Deus, e esse Cristo, irmão, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu pedido, Ele ouve a sua oração. Então, o que você está esperando? O que estamos esperando para conversar com esse Deus? O que estamos esperando para se deleitar nesse Deus? Irmãos, se alegra, seja fortalecido no Deus que servimos, no Deus que nos salvou. Irmãos, não fique parado, não desanime, não pare de orar.
Não pare de orar, irmão, mas ore com amor, ore com confiança que Deus pode mudar a sua história. Então lembre, irmão, lembre do nosso dever como cristão. É regozijar-vos na esperança, é ser paciente no momento de dificuldade, nas tribulações, e ter paciência na oração, perseverar na oração. Não desista de orar, não desista de buscar a Deus, não desista de colocar diante de Deus, irmão, o seu coração, a sua vida. Irmão, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, a nós compreendemos e entender sua palavra, que a gente venha, irmão, viver uma vida de oração, uma vida alegre, se regozijando na esperança do Senhor Jesus Cristo, na sua volta, na sua proteção. Então, Deus nos abençoe, irmão, em nome de Jesus. Amém, irmão.